E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para trazer mais um desafio técnico para vocês. E esse desafio técnico, ele tem uma coisa muito especial, uma história muito especial, porque ele foi um desafio técnico que eu recebi há alguns anos atrás para participar de um processo seletivo do Magalu. Era um desafio técnico para uma vaga de desenvolvedora Java pleno, mas particularmente acho que o desafio ele é bem interessante também para níveis júnior, porque ele não é um desafio muito difícil, ele é um desafio bem tranquilo. Acho que um bom desenvolvedor júnior consegue tranquilamente resolver esse desafio. Aliás, eu tenho certeza que os alunos lá do treinamento Minha Vaga Dev Java conseguiriam tirar de letra esse desafio aqui. Então, vou mostrar para vocês. Inclusive, eu tenho ainda o e-mail que eu recebi quando eu ganhei essa proposta desse desafio. E o detalhe é que eu passei, tá? Na época, eu fui convidada a trabalhar como desenvolvedora pleno lá no Magalu, mas eu acabei não aceitando a proposta porque a empresa que eu estava na época cobriu o meu salário para eu ficar lá. Então, nossa, não tive como, apesar de ser uma proposta muito interessante na época, né? Dev plano da Magalu realmente é uma vaga muito massa, mas na época a parte do valor, que era bem maior, pesou muito e eu acabei optando por ficar na empresa que eu tava. Mas, como o desafio deu tudo certo, né? Consegui a minha vaga, apesar de não ter entrado. E o desafio é muito, muito legal. Vou começar a fazer com vocês e a gente vai desenvolver junto de novo esse desafio. Então, vamos lá. Aqui tá o e-mail que eu recebi. Eu recebi ele há bastante tempo. Não vou mostrar aqui a recrutadora, né? Até porque não pedi permissão para isso. Mas aqui. Então, estamos muito felizes com a sua participação no processo e gostaríamos de seguir para a próxima etapa. No anexo constam as orientações, mas qualquer dúvida técnica durante essa etapa pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente. A devolutiva, eles me deram 7 dias, tá? Após o envio do e-mail para retornar, né, com o código. E basta retornar esta mensagem. E aí aqui, então, o anexo. Bem-vindo ao nosso processo seletivo. Cenário. O Magalu tem o desafio de desenvolver uma plataforma de comunicação. Você foi escolhido para iniciar o desenvolvimento da primeira sprint. Objetivo. O objetivo nessa sprint é o de prover 3 serviços, ou seja, são 3 endpoints, relativos ao envio de comunicação da empresa. O primeiro endpoint é um agendamento de envio de comunicação, o segundo é uma consulta do envio da comunicação e o terceiro endpoint é um cancelamento do envio da comunicação. Tá, até aqui, ok, né? A gente tem 3 endpoints, um que grava, ou seja, agenda comunicações, o outro que é um GET, que consulta o envio dessas comunicações, ou seja, essas comunicações foram enviadas ou não. E o terceiro é um cancelamento do envio dessas comunicações, que em tese seria um delete. Requisitos. Criar um endpoint que receba uma solicitação de agendamento de envio de comunicação. Ok, é esse agendamento. Esse endpoint precisa ter, no mínimo, os seguintes campos. Data e hora para o envio. Então, a gente tem aqui, o destinatário, né, tem que preencher a data e hora para o envio, o destinatário e a mensagem a ser entregue. Até aqui, bem simples, né? É um barzinho com data e hora, destinatário e mensagem a ser entregue. Os possíveis formatos de comunicação que podem ser enviados são e-mail, SMS, push e WhatsApp. Eles não falaram em nenhum momento aqui sobre o envio, tá? Então, o cenário proposto é somente o agendamento, tá? A parte de envio é mais por uma questão de como essa mensagem vai ser entregue, mas não que a gente precisa enviar essa comunicação, tá? Nesse momento, precisamos deste canal de entrada para realizar o agendamento do envio, ou seja, este endpoint, o 1, agendamento. O envio em si não será desenvolvido nessa etapa. Então, é bem importante prestar atenção, porque se eles estão falando aqui que não é para desenvolver, não é para desenvolver o envio nessa etapa, não é para desenvolver, não é para inventar o que não está na tarefa, até porque você estaria fugindo da sprint, fugindo do escopo, né? Você não precisa se preocupar com a implementação do envio propriamente dito. Para essa sprint, ficou decidido que a solicitação do agendamento do envio da comunicação será salva no banco de dados. Portanto, assim que receber a solicitação do agendamento do envio, ela deverá ser salva no banco de dados. Pense com atenção nessa estrutura do banco.
Apesar de não ser você quem vai realizar o envio, essa estrutura já precisa estar pronta para que um colega seu não precise alterar nada quando for desenvolver essa funcionalidade. A preocupação no momento do envio será de enviar e alterar o status do registro no banco. Contemple este ponto na sua modelagem, ou seja, eles querem que cada uma das mensagens a serem entregues tenha um status. Por exemplo, status pendente, enviado e cancelado, por exemplo. Então, acho que essa é o agendado, poderia ser. Então, esse é a parte do status que eles querem. A preocupação no momento do envio será de enviar e alterar o status do registro no banco. Contemple esse ponto. Deve ter um endpoint para consultar o status do agendamento de envio de comunicação. O agendamento será feito no endpoint 1 e a consulta será por esse outro endpoint, que é um get por status, tá? Consultar o status de agendamento. Deve ter um endpoint para cancelar um agendamento de envio de comunicação. Então, esse aqui é, no caso, o terceiro endpoint, que seria o delete. Observações e orientações gerais. Temos preferência por desenvolvimento na linguagem Java, Python ou Node. No caso, meu desafio foi desenvolvedora back-end Java pleno, então eu fiz em Java. Mas pode ser usado qualquer outra linguagem, apenas nos explique o porquê da sua escolha. Utilize um dos bancos de dados, MySQL ou PostgreSQL. Eu, particularmente, gosto muito do Postgres. As APIs deverão seguir o modelo RESTful com formato padrão JSON. Beleza, isso aqui é bem tranquilo. Faça testes unitários. Foque em criar uma suíte de testes bem organizada e automatizada. Siga o que considera como boas práticas de programação. A criação da base de dados e de suas tabelas fica a seu critério de como será feito, seja via script, aplicação, etc. Seu desafio deve ser enviado como repositório Git público, GitHub, GitLab ou Bitbucket, com commits pequenos e bem descritos. O seu repositório deve estar com um modelo de licença de código aberto. Não envie nenhum arquivo além do próprio código e a sua documentação. Tome cuidado para não enviar imagens, vídeos, áudios binários. Siga boas práticas de desenvolvimento, de qualidade e de gestão e versionamento de código. Oriente os avaliadores sobre como instalar, testar e executar seu código. Pode ser um README dentro do projeto. Então, aqui eles pediram para fazer um README, né, detalhando, execute isso, faça aquilo. Opcionalmente, forneça instruções ou um script e as configurações para rodar o projeto localmente via Docker. Este ponto será um bônus. Então, esse aqui, com certeza, é interessante fazer, até porque como a ideia, né, é bem simples, não tem por que deixar de fazer essa parte do Docker. Iremos avaliar seu desafio de acordo com a posição e o nível que você está se candidatando. Agradecemos muito sua disposição em participar do processo seletivo e desejamos que você se divirta. Não, realmente me pareceu na época bem divertido e continua aparecendo. Achei bem tranquilo e dentro de um contexto geral, tenho certeza que é bem provável que seja fácil de avaliar um candidato pelas boas práticas, pela forma como vai estruturar um código, porque isso aqui não é sobre a complexidade do código, mas sim como a forma como você vai estruturar e montar esse código. Então, onde é que a gente vai começar? Pelo Spring, né? Spring Initializer. Muita gente falou, por que Gradle e não Maven? Vamos no Maven então, né, gente? Java, Maven, vou usar o Spring 3.4.2. Javanauta, vou chamar de agendamento de notificação API. Jar, vou usar o 21. Vamos colocar aqui as padrões, Lombok, Spring Web. A gente vai usar banco de dados nesse desafio, então a gente pode ir nesse ponto. Isso aqui eles não pediram, né? Então, JPA. A gente vai usar o Postgre, porque eles pediram MySQL ou Postgre. Docker, a gente não precisa colocar dependência. E, olha, é isso. Vamos gerar. Então, vou extrair aqui uma pastinha que eu costumo colocar aqui os meus desafios. E agora vamos abrir ele lá no IntelliJ. Open. Eu confio no projeto. Nova janela. Load Maven Project.
Vamos, enquanto o projeto carrega, vamos começar aqui a entender o que a gente vai precisar desenvolver. Então, vamos dar uma refinada aqui no que a gente vai precisar fazer. A gente precisa fazer 3 endpoints. Então, o get, o post e o delete. O primeiro, então, como eles chamaram, né, que é o post, ele é um agendamento de comunicação. Esse agendamento de comunicação, ele tem um body, e esse body tem data, hora do envio, destinatário e mensagem. E aqui no destinatário reside uma das minhas principais dúvidas, tá? Eu lembro que essa foi uma questão bem que eu bati muito cabeça na época, porque assim, eles não colocaram aqui nada sobre como que a gente encontra os dados do destinatário. Eles colocaram os possíveis formatos de comunicação, que seria e-mail, SMS, push, WhatsApp, ou seja, o destinatário pode ser por e-mail ou telefone, mas eles não colocaram se os dados seriam gravados nessa API. Aliás, eles meio que deixaram claro que eram 3 serviços, 3 endpoints. Então, a gente não pode criar mais de um endpoint ou endpoint diferente do que do objetivo da sprint. Por isso, para mim, não faz sentido que a gente crie aqui endpoints de cadastro de usuários ou que a gente crie uma tabela para cadastro desses usuários. A gente não sabe se os dados desse usuário estariam em uma outra API, o que também gera uma certa dúvida. Então, como a gente não sabe, a gente só sabe que pode ser por e-mail ou por telefone, e a gente não sabe se essa API vai ser consultada em algum outro momento, eu colocaria aqui como sugestão que a gente salvasse 2 dados importantes e sensíveis do destinatário aqui. Por quê? Porque a gente não pode criar outros endpoints e também não pode inventar moda nessa API. O que a gente tem que fazer é deixar pronta para enviar a comunicação para ele. Então, a gente poderia colocar e-mail destinatário e telefone destinatário. E aí, a API ficaria pronta para receber qualquer uma das informações e para enviar de qualquer forma, né? Seja por SMS, por push, por WhatsApp. Então, a gente não teria problemas em relação a isso, tá? A mensagem, e aqui a gente tem que incluir o status do agendamento, que vai ser um enum, que pode ser agendado, enviado ou cancelado. Pronto, para mim é isso que tem que ser feito, até porque eles não deixaram instruções mais detalhadas sobre outras formas, né? Depois, a gente tem um get. Esse get, ele vai ser um get para consultar status do agendamento. Eles aqui também não colocaram qual forma de consulta. É uma consulta por status? É uma consulta por ID? Eles foram muito claros que eles queriam consultar o status do agendamento. Então, é provavelmente de um agendamento específico. Por isso, eu colocaria aqui que seria uma consulta por ID, tá? Então, por ID, porque é do agendamento. Quero consultar o status de um agendamento específico. Assim como a gente tem um endpoint que cancela um agendamento. Esse endpoint que cancela o agendamento, ele é um delete, mas ele cancela o agendamento. Prestem atenção, cancela. Ele não está deletando. Por isso, o que a gente vai fazer aqui é alterar o status do agendamento para cancelado. A gente não vai excluir, porque já está bem claro aqui que não é para cancelar, é para... Não é para deletar, é para cancelar. Show! O que mais que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa utilizar bancos de dados, a gente já escolheu o Postgres, fazer uma API no modelo RESTful com formato de padrão JSON. Isso a gente vai fazer com certeza. A gente precisa fazer um repositório público no GitHub, podemos fazer agora aqui. E a gente precisa criar um README para fazer as instruções. Outra coisa, eles pediram Docker. Então, a gente vai fazer essas
Três coisas aqui. E a gente vai começar, então, a nossa API pela subida lá no GitHub, para que a gente consiga, né, fazer os commits pequenos, como eles falaram, né? Fazer commits pequenos e bem descritos. E não podemos esquecer aqui dos testes unitários, que também são pré-requisito aqui, ó. Uma suíte de testes bem organizada e automatizada. São todos eles orientações e obrigações, né, do nosso código. Então, a gente pode começar pelo GitHub. Aliás, pessoal, quem ainda não me segue aqui no GitHub, por favor, tá aqui, ó, github.com/Angélica Weiler. Vão lá, vão seguir este perfil que vos atende com tanto carinho. Não deixem de dar um follow lá no meu GitHub, porque lá tem muito conteúdo legal. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal que ensina como fazer esse readme engraçadinho aqui, tá? Mas não deixem de se inscrever lá para acompanhar todos os meus repositórios lá no GitHub. New. Vou chamar de... Como é que é a nossa API? É a comunicação API... Não. Agendamento. Opa. Agendamento. Notificação API. Não vou colocar descrição pública. O readme a gente vai adicionar depois, então não vou colocar agora. Vou criar o repositório. Vou copiar aqui só esse git remote add origin aqui, que é o que eu preciso. E vamos lá, então. Começar aqui o nosso repositório. Git init. Git remote add origin. Vou dar um git add. Git commit -m. Commit inicial. Show. Git push origin master. Que é para criar a minha master lá no GitHub. Vamos ver se ele subiu lá certinho. Tá, ó, já tá tudo aqui. A gente pode começar, então, criando uma feature. Git checkout -b, feature. Vamos fazer a feature que vai fazer toda a parte do agendamento, tá? Agendamento, notificação. Show. Vamos começar então com os nossos packages, controller, infrastructure e a business. Dentro do infrastructure eu já vou criar a entities e repositories. Dentro da controller já vou criar o meu pacote de DTO. Dentro da business vai ser a service, provavelmente os nossos mappers. Pronto. Vamos começar pela nossa entity, vai ser o nosso agendamento. A nossa agendamento entity, como eu falei para vocês, ela vai ter... Vamos pegar aqui o documento. Data, hora, envio, e-mail destinatário, telefone destinatário, uma string mensagem e o status do agendamento enum. Então, realmente é bem simples. Vamos fazer, então, bem rapidinho aqui. @table, name, agendamento, @entity, as anotações do JPA, né? @getter, @builder, @noargsconstructor, @ourgsconstructor, @id, @generated value, generated strategy,
generated value identity, private long ID. Depois a gente tem private string e-mail do destinatário. Vou colocar tudo juntinho. Private string telefone destinatário. Private local date time, data, hora do envio. Private local date time, data, hora do agendamento, que a gente vai colocar aqui. Private local date time, data, hora da modificação. Private string, mensagem. E só falta o status, né? Status da notificação enum. Status da notificação. Vou criar esse enum. E aí a gente vai colocar aqui como agendado, enviado e cancelado. Show! Aqui a gente já tem, então, a primeira estrutura, que é de entities e enums. Agora, a nossa interface, que vai estender o JPA, que é o agendamento repository, que estende JPA repository, agendamento long. Pronto, o repository, toda a parte de infraestrutura está pronta. Agora a gente precisa ir para a nossa regra de negócio. Então, agendamento service. Eu quero tirar ela de dentro do mapper. Deixa eu só fazer isso aqui. E mover. Require args constructor. @service, para indicar para o nosso Spring que a gente está trabalhando com uma service aqui. O nosso agendamento, ele vai receber os dados e vai gravar esses dados. Como que a gente vai receber esses dados? A gente não vai circular com a nossa entity para lá e para cá, né? Vamos criar 2 DTOs, então. Um de entrada e um de saída. A gente pode usar record. Estou gostando muito de usar record nesse ponto do DTO, então, agendamento record. Vou chamar de record. Vai ser string e-mail do destinatário, string telefone destinatário, string mensagem. A gente tem que cuidar para usar os mesmos, que daí na hora do MapStruct fica mais rápido, né? String mensagem, local date time, data, hora do envio. Aqui a gente pode inclusive usar o JSON format. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho uma colinha aqui do JSON format, que daí a gente, deixa eu botar assim. Deixa eu botar mais para cá isso aqui, pra vocês enxerguem melhor. Tá, e então a gente acaba recebendo essa data assim, ó, DDMM, YYY e a hora. Fica mais bonitinho, né? Data, hora, envio. A data de cadastro a gente vai colocar na mão, né? Inclusive, dá para fazer um pré-persist. Depois a gente faz ali para pré-persistir quando a gente cadastrar um agendamento, ele já vai fazer essa persistência, tá? Tá. Vamos ver, data, hora do envio. E aqui o status a gente pode fazer também um pré-persist para quando cadastrar ele ser como agendado. Poxa, acho que é isso. Agora, a gente vai então fazer o pré-persist. @pré-persist. Private void pré-persist.
E aí aqui a gente coloca então a data, a hora do agendamento como localdatetime.now e o status da notificação como agendado. E aí a gente não precisa colocar nada disso quando a gente for gravar, ele grava automaticamente no nosso banco, tá? Então, começamos com as regras de negócio, temos o nosso Java Record, que é o nosso in. Eu vou criar aqui um package, chamar de in. Eu vou colocar aqui. Eu quero fazer um out, que seria os DTOs de saída. Porque o DTO de saída vai ser um pouquinho diferente, né? Eu vou até pegar esse cara aqui, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso informar no DTO de saída o status, né? Óbvio. O status. E eu preciso informar no DTO de saída também o ID. Porque como é que o nosso usuário vai buscar alguma informação se ele não tiver o ID, né? Então, vamos colocar aqui long ID. E a gente vai retornar também aqui, no caso, o status. Status da notificação enum. Pronto. Agora, sim, a gente tem um out. Beleza. Então, agora a gente pode fazer. Vamos fazer a injeção de dependência aqui. Private final agendamento repository. Vamos chamar de repository. A gente vai precisar de um map struct aqui. E a gente vai ter que catar a dependência do map struct que eu já tenho pronto aqui. Deixa eu ver. Então, vamos lá no nosso .xml. E vamos colocar aqui, depois da nossa última dependência, não, antes dos testes. Vou colocar até antes do Lombok aqui. Vamos colocar aqui o mapstruct, tá? Depois a gente pode colocar o processor, que é para gerar código, que a gente precisa colocar. E depois a gente vai colocar, pode ser depois do Lombok aqui, o binding. Esse binding, ele permite que não gere nenhum conflito entre o Lombok e o MapStruct, e o MapStruct reconheça o que o Lombok gera, senão a gente sempre tem um problema com o Lombok. Pronto, agora a gente tem tudo que a gente precisa. O que a gente pode fazer? Pode começar, então, fazendo nossa interface do agendamento mapper. Aqui, @mapper. Meu PC deu uma travada aqui, gente. Eu tive que restartar aqui a aplicação do IntelliJ. O que eu fiz? Eu fiz aqui o file invalidate caches, porque ele não estava conseguindo pegar as anotações aqui, por isso que vocês vão ver que está um pouquinho diferente aqui. Ele agora começou a aparecer a feature que antes não estava aparecendo, e aqui toda a parte dos commits e tudo mais que não estava aparecendo muito bem aqui, ó, agora já tá mais ok. Mas então vocês vão ver uma diferença aí, vamos continuar. @mapper para apontar, né, pro Spring. E aí aqui component. Tá bem lento porque ele tá indexando ainda. Component model Spring. Então, vamos fazer aqui a primeira conversão, que vai ser de DTO para Entity, depois de Entity para DTO, tá? Então, agendamento record para... Opa, é o contrário. Agendamento para Entity, recebendo agendamento record. E agora, para agendamento record out, para out, recebendo agendamento. Show! Agora sim a gente pode continuar nossas regras de negócio. Vamos colocar aqui private
Final agendamento mapper. E a primeira regra é a de gravar os dados, né? Então, muito simples. Public, vamos fazer um retorno que vai ser um agendamento record out, gravar agendamento. A gente não vai precisar fazer nenhuma inserção de dados específica, tipo a data do agendamento ou o status, porque a gente já colocou lá no pré-persist, a gente só vai receber um agendamento record, vamos chamar de agendamento. E aí ele vai ter que fazer a conversão, né? Vamos chamar um mapper para fazer essa conversão. Então, agendamento mapper que para entity recebendo esse agendamento. E o que a gente precisa fazer é só salvar no banco de dados. Então, repository.save, passando a nossa entity. E aqui, então, a gente pode pegar já e chamar o mapper de novo para out, para nosso retorno do método. Então, olha quanta coisa encadeada aqui, né? Aqui, e é só chamar o return aqui. E a gente tem o método que grava agendamento. Pronto, é isso. Na parte de gravar agendamento, a gente já tem tudo. Agora a gente só precisa da controller, né? Então, vamos abrir aqui. Controller, new Java class, agendamento controller. Anotações que a gente precisa, @REST controller, para dizer que a gente está usando apontar para o Spring que a gente vai fazer uma controller REST, né, do padrão REST. @required args constructor, @request mapping. E aqui eles não colocaram, como no anterior desafio, eles tinham colocado para nós como eles queriam que os endpoints se chamassem. Aqui, nesse desafio, eles não colocaram, então eu vou chamar de agendamento. /agendamento, private final agendamento service public response entity. Eles não falaram de nenhuma exceção, então a gente não precisa fazer, não tem por que a gente se antecipar numa exceção que eles não pediram nenhuma regra de negócio aqui, né? Então, agendamento record out, que é o nosso retorno, gravar agendamentos, @request body, tá? Request body, e a gente vai ter então um agendamento record aqui. Aqui a gente tem que anotar com @postmapping, porque ele é um método post, né? Ok. Então, return response entity.ok, agendamento service. Gravar agendamento passando o nosso agendamento record. Ok, aqui a gente já tem então a primeira estrutura, que é a estrutura de agendamento. Vamos testar isso aqui para a gente ver se está tudo funcionando. O que está faltando aqui? A gente arrumar o nosso application properties. Eu tenho as configs aqui, então aqui as minhas configs do Postgres. Eu vou chamar esse banco de DB agendamento. Eu vou abrir aqui o meu PG admin. Por enquanto eu vou fazer tudo no PG admin, depois a gente vai fazer via Docker, tá? Mas dentro do PG admin eu criaria o meu DB agendamento. E pronto. Podemos rodar aqui. DB agendamento, minha senha, update para criar as tabelas. Foi. Então é o localhost 8080 /agendamento. Body da minha requisição é
data, hora do envio, que aí eu vou fazer no formato 1/2/2025, 11/11/01. E-mail destinatário. angelica@email.com. Telefone destinatário. Sempre bem importante fazer testes exploratórios, tá? E mensagem. Favor retornar à loja para buscar seu brinde. Vamos ver se tá correto isso aqui. Tá, vamos ver. Acho que eu fiz um pouquinho diferente aqui. Ah, já sei. Não é um get. Ó, pronto. O telefone destinatário a gente pode ter colocado um pouco diferente em algum momento. Vamos testar isso aqui. A única coisa que não deu certo aqui, então, foi o telefone destinatário. Talvez a gente tenha colocado nomes diferentes. Vamos ver. Aqui, telefone destinatário. Aqui, telefone destinatário. E nas entities, telefone Ah, tá errado. Olha só, destinatário. O que tá errado é nos meus records. Destinarário. Show. Se eu olhar aqui, então, fora a parte do telefone, ó, eu tenho uma data, hora de envio e eu tenho um status como agendado, tá? Agora, a gente precisa pegar o get. Esse get a gente vai construir através do um ID, né? Primeiro, a gente vai fazer, então, o que eles pediram de fazer commits pequenos. Então, vamos dar um git add, git commit -m, adicionados métodos de agendamento de notificações. Git push origin feature. Qual é o nome da nossa feature? Agendamento, notificação. Aí a gente tem que fazer o seguinte, tem que ir lá no GitHub e mergear. Ó, compare por request, create por request, merge. Tá, agora a gente vai pegar a master de novo. Git pull origin master. Aqui, pronto. Git checkout -b feature busca agendamentos. Pronto, agora a gente vai começar a desenvolver a busca dos agendamentos. E é bem simples, né? A gente só precisa ir no repository. O Find by ID a gente não precisa criar, e como a gente vai buscar o agendamento por ID, então acho que não tem porquê a gente criar esse método aqui. A gente só precisa fazer um public agendamento record out, buscar agendamentos por ID. Então, a gente vai receber um long ID, vai retornar um agendamento repository ponto find by ID, passando ID. E aqui a gente pega, então, e já faz um or else throw new
Agora aqui a gente pode criar uma exceção, apesar deles não terem solicitado, acho que é interessante a gente fazer aqui uma exception. Vou chamar de not found exception. Tá, podemos colocar aqui então not found exception, ID não encontrado. Find by ID, então a gente precisa colocar aqui, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Agendamento mapper ponto para out. Pronto, agora sim. Então a gente já tem um método que busca agendamentos por ID. Só precisamos colocar na nossa controller. Deixa eu movimentar aqui, ó. Eu não quero que fique dentro do pacote de DTO. More actions. Opa. Move. Pronto, agora sim. Get. Arroba get mapping. Aqui a gente pode fazer um path variable do nosso ID. Agendamento barra ID. Public response entity agendamento record out, buscar por agendamento por ID, recebendo um arroba path variable chamado ID, cujo vai ser um long ID. Return response entity agendamento service ponto buscar agendamento por ID, passando o ID. E fim de papo. Vamos testar isso aqui? Então, a gente tem um agendamento já, né? Que é o... Então, barra 1. Beleza, tá aqui. Então, primeiro e segundo endpoints a gente já desenvolveu, só falta o último. Vou fazer um commit, porque eles pediram para fazer commits pequenos. Vamos lá. Git add, git commit, adicionados métodos de busca de notificações, git push origin, como é que é o nome dessa? Busca agendamentos. Show de bola, vamos fazer o merge. Claro que no dia a dia a gente não faria um merge para master, né? Assim como a gente está fazendo, mas essa aqui é uma forma de treinar também a questão do pull request, né? De toda a parte de Git flow, CI/CD e tudo mais. Acho que é bem válido trabalhar com isso, tá? Vamos usar os comandos do nosso querido IntelliJ para facilitar aqui. Dá um git pull. Pronto, vamos criar a nossa branch. Cancela agendamentos.
E agora a gente só precisa fazer, então, o método de cancelar. O método de cancelar, ele vai ser um update do status, tá? Esse método de cancelar, ele não vai ser um método que vai deletar o status. Ele só vai fazer um update. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um métodozinho dentro do nosso mapper, tá? Que vai fazer a conversão colocando os dados que a gente precisa. Então, a gente tem um retorno aqui. A gente recebe um agendamento, né? E recebe... Não, a gente não precisa passar, né? A gente só precisa fazer o arroba mapping. E aí, no source, a gente vai colocar o data, hora da alteração. Deixa eu ver como é que eu chamei aqui. Data, hora da modificação. Oi. Data, hora, modificação. Então, a gente vai chamar aqui uma expression para colocar essa data, tá? Java. E é só colocar o local date time ponto now. Pronto. E agora a gente vai fazer o mesmo com arroba mapping source status da notificação. Opa, aqui não é source, é target. Eu confundi aqui, perdão, gente. Agora sim. Status da notificação, expression Java status notificação em um ponto cancelado. E agora aqui a gente vai colocar. E agora aqui a gente pode colocar para botar assim para entity cancelamento. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai receber o ID, né? Então, public, vamos retornar um void, que a gente não precisa retornar nada aqui. Cancelar agendamento, recebe um long ID. Primeiro a gente vai chamar o repository para encontrar a nossa entity, para encontrar os dados que a gente precisa. Então, a gente tem um retorno que é um agendamento. Repository.find by ID, passando o ID. E aí aqui até a gente pode copiar esse carinha aqui, ó. Caso o nosso ID não seja encontrado. Em posse dos dados do nosso agendamento, a gente vai fazer o seguinte, vai chamar o mapper. Então, a gente tem um retorno que é um agendamento mapper. Não, vamos pegar o retorno. Vamos pegar um agendamento mapper para entity cancelamento, passando o agendamento. O que a gente precisa fazer é chamar o repository para salvar. Então, repository.save. E aqui, vejam por que ele não vai sobrescrever. Porque aqui a gente vai estar passando o ID, tá? Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está passando o ID também. Então, por isso que ele não sobrescreve, tá? Senão por isso que ele sobrescreve. Senão ele salvaria um novo agendamento, não é o nosso caso. A gente só quer sobrescrever, né? Então, por isso que isso aqui funciona. Pronto, a gente salva, cancelou o agendamento. Agora a gente só precisa fazer isso na controller. Controller, aqui. Arroba delete mapping. Vou fazer o mesmo esquema do path variable. E aqui, então, public response entity void, tá? Cancelar agendamento. Vai receber um path variable ID long ID return response entity ponto ok ponto build. Pode ser created, não vai ser, pode ser um accepted de repente.
delete.accepted.build. Show. Vamos testar isso aqui. É um delete. Deixa eu abrir um novo aqui para nós. Tá, a gente teve um accepted para a gente saber se funcionou. Não funcionou. Vamos entender por que isso aqui não funcionou. Gente, eu já sei por que isso não funcionou. E foi a coisa mais idiota que eu já fiz na minha vida. Eu não chamei o método, né? É óbvio que não ia funcionar. Agendamento service, viu? Esses desafios, eles não são para ser feitos num dia só, eles são para ser feitos aí uma semana, por isso que eles dão 7 dias para fazer, mas eu tô aqui me desafiando a fazer em 1 hora com vocês, né? Aí dá as loucuras da cabeça. E olha que a gente tem muito chão ainda pela frente para terminar isso aqui. Tá, agora a gente vai dar então um comando de delete. Eu tinha colocado aqui pra gente ver se ele estava funcionando. A princípio, ó, aí fechou. Pronto, fechamos o desafio inicial. Agora a gente precisa fazer os testes e precisa fazer o README e o Docker. Então, vamos começar com os testes. Eu vou dar um git add, git commit adicionado método de cancelamento. E aqui, então, cancela agendamentos. Vamos fazer o emparelhamento da nossa master aqui. Os testes eu vou fazer na controller e na service, tá? Que são os mais usuais atualmente. Tá? Vamos começar então fazendo os nossos testes. Aqui na pasta teste, eu vou excluir isso aqui. Vou excluir isso aqui. Vou começar a criar aqui então a estrutura de pastas. Controller. O teste da controller, ele é bem simples, tá? Ele não demanda muito tempo. E o que a gente vai precisar fazer é testar os 3 métodos da controller, né? Então, tanto o salvar quanto o buscar e o delete, né? Beleza. Então, vamos começar aqui. Java Class, agendamento, controller, teste. Colocar a anotação aqui. Extended with Mockito Extension, que eu gosto de usar o Mockito. E aí as anotações, então, @injectmocks. Eu vou fazer só uma parte desses testes, senão vai ficar muito grande, tá? Mas o teste dos outros é bem semelhante. Vou fazer só o teste do agendamento, e aí os outros é bem semelhante ao resto, tá? Senão a gente vai ficar por horas aqui fazendo isso aqui. Agendamento controller e o mock da agendamento service. A gente pode fazer um before it aqui. Para quê? Para fazer um setupzinho do que dos métodos, dos DTOs da entity que a gente vai usar, né? Então, eu gosto de fazer esse setupzinho inicial. Então, a gente vai ter aqui private agendamento record e um private agendamento record out, que é a entrada e saída de dados, né? Agendamento record é igual a new agendamento record, e-mail, @email.com, telefone, mensagem, eu acho que é isso.
E o que mais que a gente tem aqui? A data, hora do envio, que eu vou botar um local date time.now aqui. E um agendamento recorde out, que é igual a new agendamento recorde out, que vai ser o ID, o ID é um long, né? O e-mail, que é o mesmo, deixa eu copiar isso aqui. O que mais a gente tem aqui? ID, e-mail, telefone, mensagem, a data, a hora do envio. Eu não vou colocar esse sinal aqui porque a gente vai ter um problema. Então, vou colocar assim: 2025, 2, 11, 1. Aí a gente copia esse carinha aqui, porque a data, a hora do envio. Senão a gente vai ter diferença de horários. Isso aqui é um long. O que mais faltou aqui? O status. O status inicial é sempre agendado. Top. Temos aqui um setupzinho. Bom, o que tá faltando aqui? Tá faltando aqui a gente chamar o mock MVC, que ele é a classe usada para a gente fazer os testes da controller, né? O mock MVC do Mockito. Tá faltando a gente chamar o Object Mapper, que a gente vai usar para fazer a conversão da nossa classe, né? Do nosso objeto agendamento record para string, né? Como para que a nossa controller entenda isso como um JSON, né? Como um JSON de string. E a gente vai ter que usar também no Object Mapper um new Java Time Module, porque a gente está usando o Local Date Time. E no Object Mapper a gente geralmente tem um probleminha nas conversões ali do Object Mapper quando a gente está usando o Local Date Time. Então, vou chamar aqui, começando com o private mock MVC, que a gente vai usar para fazer, né, o mock da controller. Private object mapper, new object mapper. E aí a gente tem que fazer o seguinte, tem que fazer mock MVC igual a mock MVC builders, para a gente inicializar aqui a nossa controller, standalone setup, chamando a nossa controller, ponto, build. Aí a gente vai chamar o object mapper, ponto, register módulo. E vai colocar aqui um new Java Time Module. Por quê? Porque senão a gente vai ter um probleminha na hora de converter o nosso objeto para string, né? Para a questão do JSON, porque a gente está usando o local date time dentro do objeto, tá? Pronto. Agora a gente pode começar o nosso teste. @teste. Vamos chamar de deve criar agendamento com sucesso. O que a gente precisa fazer nesse teste aqui? A gente precisa chamar a service. Eu vou colocar aqui a controller do ladinho para a gente conseguir enxergar. A gente vai precisar, vamos ver a controller aqui, vai precisar chamar a service, agendamento service, ponto, gravar agendamento. Então, vamos começar por aí. When, quando, né? O agendamento service ponto gravar agendamento passando o nosso agendamento record for chamado, a gente vai ter um retorno, peraí que só não importou aqui. A gente vai ter um retorno de agendamento record out. Beleza? Até aqui, opa. Até aqui, ok. Agora a gente vai chamar o mock MVC. Deixa eu fechar aqui.
Deixa eu deixar tudo numa tela só. Agora a gente vai chamar o mock MVC, vai dizer para ele que a gente está usando um método post, vai passar para ele a nossa URL, né, o barra agendamento, vai dizer qual content type que a gente está usando, que é o application JSON, e vai também botar lá no content o nosso body, convertido com o Object Mapper para que ele entenda, né, o JSON, e aí a gente vai apontar o que a gente vai esperar, qual o resultado esperado, tá? Então, mock mvc.perform, apontamos que é um post que a gente está usando, a gente vai importar do mock mvc request builders, e aí a gente coloca a URL aqui, barra agendamento, aí a gente continua com o content type, que é o nosso Media Type Application JSON que a gente está usando, e o content, que vai conter o nosso body. O nosso body, ele é um objeto, por isso a gente vai ter que converter para ele entender que é um JSON, né? Então, write value as string, passando agendamento record, que é o nosso body, né? E aí aqui, beleza, a gente fechou a nossa request, né? Vamos adicionar as exceptions. Show. Agora a gente precisa ver o que a gente espera, né? Então, o que a gente espera? Qual o retorno que a gente espera? Primeiro, um status ok. Então, vamos colocar aqui status. Opa. Deixa eu importar aqui status do Mockito. Ponto is ok. Beleza, esse é o primeiro retorno que a gente espera. Mas a gente pode esperar mais do que isso. A gente pode esperar um JSON path, e a gente pode começar a apontar aqui o que a gente espera em cada valor do nosso retorno, lá do retorno do record out, tá? Do agendamento record out. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai apontar um por um dos campos, tá? Então, o ID, a gente espera um value, um L, ou um. Deixa eu ver, eu botei o ID, um L. Podemos colocar um L aqui. A gente também espera JSON path, chaves, o nome da nossa... Opa, faltou um ponto aqui. O nome do nosso campo. E-mail destinatário. Destinatário. E qual que é o valor que a gente espera no e-mail destinatário? A gente espera e-mail @email.com, tá aqui em cima. And expect. E a gente vai repetindo a mesma coisa. Eu vou copiar e vou só mudar aqui, ó. Aqui é telefone destinatário e o telefone que a gente espera tá aqui em cima. Opa. Tem uma outra forma de fazer isso também, que seria chamar, em vez do telefone aqui, chamar o agendamento record out ponto telefone. Até mais fácil, né? And expected. Vou copiar aqui, que é mais fácil. A gente tem mais uns 2 ou 3 campos. Telefone destinatário. O que mais a gente tem aqui? A mensagem. Mensagem. E aí a gente bota aqui mensagem. Data, hora, envio. Essa aqui é mais delicada. Vamos ver se vai passar, senão a gente vai ter que só verificar se existe. Por quê? Por causa dessas conversões que eu estava falando para vocês do Object Mapper, tá? Que é mais delicada essa validação. E o status, notificação. Claro que tem formas, tá, de contornar isso, mas se eu começar a fazer isso aqui, a gente fica até amanhã aqui fazendo validação. Então, a ideia é mostrar para vocês um panorama geral do que seria esse teste, tá? Esse desafio. Verify, agendamento service, times 1, né? A gente chamou apenas uma vez. Gravar agendamento, passando o nosso agendamento record. Vamos testar. Pode ser que quebre, tá? Por causa
da data hora de envio, mas vamos ver. Eu falei para vocês que provavelmente isso quebraria. E o que ele está dizendo aqui é que ele fez a conversão, né, para transformar a nossa data esperada em algo mais. A atual data tá convertida e a nossa esperada tá no padrão normal, né, do local date time. Então, como eu não quero enrolar muito com isso, eu vou apenas verificar se existe, tá? Mas sim, existem formas de fazer essa conversão rápidas. Não tanto, né? Até a gente encontrar o ponto certo aqui, eu acho melhor a gente só validar. Vamos ver aqui. Status notificação. Esperava agendado. E está agendado. Olha só que coisa louca. E continuamos com erro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, eu acho que eu sei o que é a questão aqui. É por causa que ele precisa converter para string isso aqui. Então, a mesma coisa se a gente colocar aqui no value a data convertida. A gente resolve esse problema também. Porque a gente tá trabalhando com o JSON, né? Então, vamos ver, seria 2 do 1 de 2025. Que hora é esperada aqui? 11, 1 e 1. Vamos ver se vai dar certo. 11. É isso aí, gente. Eu estou testando aqui com vocês. Ah, fechou, ó. Agora passou. Então, vejam que o teste passou, né? Então, ele criou o agendamento com sucesso, deu tudo certo. Aqui, por quê? Porque ele está esperando já a data convertida para um formato de string e também aqui ele tá esperando não o nosso enum agendado, mas a string agendado. Por isso que deu esse problema. Mas agora fechou. O nosso primeiro teste está ok. Os outros testes vão ser semelhantes a esse, com a diferença de que aqui a gente não vai precisar passar nenhum content, né? Porque a gente não tem body. E a gente não vai precisar passar também parâmetro, porque a gente está trabalhando direto com o path variável, né? Então, o path variável vai aqui mesmo, aqui no nosso método HTTP, aqui dentro do post. No caso, os outros vão ser get e delete. Vou fazer um teste da service para mostrar para vocês um exemplo do teste da service. E aí, depois a gente vai para Docker e documentação para encerrar esse gigantesco teste aqui, né? Então, vamos criar aqui. Teste, controller, vamos criar o nosso package de business. Agendamento service, teste. Vamos começar com as mesmas anotações, a extended with, Mockito extension para a gente estar usando o Mockito aqui, para nos auxiliar no teste. A gente precisa injetar inject mocks private agendamento service, né, que é a nossa classe que está sendo testada, e as outras a gente moca. Quais classes a gente vai precisar mocar? Vamos colocar o agendamento service aqui do lado. E vamos ver o que a gente precisa mocar aqui. A gente precisa mocar a repository e o mapper. Agendamento repository e o agendamento mapper. Agendamento mapper, que é a nossa interface. Aí a gente pode criar, né, os mocks e inclusive a gente pode copiar. Eu gosto de copiar aqui essa parte, que a gente não precisa refazer, a gente só precisa fazer daí do... Isso aqui não vai, a gente só precisa refazer da entity. Deixa eu fechar isso aqui para ficar mais fácil de ver. Ok. A gente só precisa fazer o da entity aqui, então vamos criar aqui private agendamento, eu vou chamar de entity para a gente entender aqui. Agendamento entity é igual a new agendamento
que recebe como parâmetros praticamente a mesma coisa disso aqui. Deixa eu copiar esse cara aqui. Deixa eu ver se falta alguma coisa. E-mail destinatário, telefone destinatário, data, hora do envio. Aí a gente tem a data, hora do agendamento e a data, hora da modificação. Então, data, hora do agendamento, que é o localdatetime.now. Data, hora da modificação, por enquanto, vai ser nulo. Peraí que ele ficou invertido aqui. Tá, telefone. A data, a hora do envio aqui. Vem depois o telefone. Aí, a data, a hora do agendamento vem antes da mensagem também. Data, hora da modificação antes da mensagem. Aí a gente tem a mensagem e o status. Aqui tá sobrando uma vírgula. O que faltou aqui? Mensagem. Pronto, agora a gente resolveu isso aqui. Beleza. Então, a gente tem aqui todos os campos, ó. E o ID, o e-mail, o telefone do destinatário, a data, a hora de envio, a data, a hora do agendamento, da modificação, a mensagem e o status. Na Entity, o resto a gente está usando os mesmos. E o teste também vai ser bem simples, @teste. E deve gravar agendamento com sucesso. O que a gente precisa fazer aqui? O when, né? Quando o nosso agendamento mapper primeiro, então agendamento mapper ponto para entity, passando agendamento record, retorna agendamento record out. Opa, agendamento entity. Depois a gente chama o repository, então repository ponto save, passando agendamento entity, e ele retorna um agendamento entity. E por fim, a gente tem a chamada do agendamento mapper ponto para out, passando agendamento entity, que retorna um agendamento record out. Agora a gente só precisa chamar a nossa service, que tem um retorno de agendamento record out. Agendamento. Vamos botar aqui só chamar de out aqui para não confundir. Agendamento service ponto gravar agendamento, passando agendamento record. E os verifies. Verify se agendamento mapper. E aí sim o agendamento mapper ele é chamado uma vez para entity, passando agendamento record. Depois ele é chamado o repository times 1 save agendamento record, agendamento entity. Depois agendamento mapper times 1 para out, passando agendamento entity. E a gente pode verificar a igualdade com o assert that. Deixa eu importar aqui. O assert that out ponto using recursive comparison ponto is equal to agendamento record out. Pronto, agora sim. Vamos testar.
E deu tudo certinho, passou certinho, a gente teve o teste 100%. Agora, os outros testes seriam bem semelhantes, a diferença seria apenas os parâmetros, né, que a gente recebe, e as chamadas, né, de método, que em vez de chamar a parte do save, vai chamar o find by ID, vai ter que fazer um teste de exceção aqui do not found exception, mas é tudo muito simples, né? Essa basicamente é a lógica, né? O que mais ou menos segue e o que precisa ser feito para fazer esses testes unitários. Agora a gente vai fazer a parte do Docker e a parte do README. Mas primeiro a gente vai fazer o commit, né, dos testes unitários, porque eles pediram pequenos commits. E inclusive eu fiz na feature de cancela agendamento, o que não está correto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma feature antes de seguir. Testes unitários. E vou adicionar nessa feature. Git add. Adicionados testes unitários. Git push origin feature testes unitários. Agora vamos lá para o nosso GitHub. Aqui, pronto. E apontar isso aqui para a master. Depois a gente cria uma feature para fazer o Docker e depois, para finalizar, a gente fecha com o README e aí sim a gente fecha com chave de ouro esse teste aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, vai colocar tudo isso aqui num Docker, né? Vai rodar todo o nosso projeto num Docker, porque também não é um pré-requisito, mas foi uma coisa que eles disseram que era uma diferença, né? Contava muitos pontos para quem fazia isso em Docker. E como todo mundo sabe, ou quem já viu meus vídeos sobre Docker, sabe que isso é muito fácil de fazer. É bem simples. Deixa eu ver se tá pegando aqui, só um minuto. Bom, então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Maven primeiro para gerar o nosso pacote target, que é o nosso jar, né? A gente precisa gerar o jar para depois colocar ele dentro do nosso Docker. Então, como é que eu faço para gerar o jar? Clean package. Que eu estou trabalhando com Maven, né? Fazer ele compilar tudo, né? Gerar o meu arquivo jar que eu ainda não tinha gerado. Ele já vai também passar pelos testes, e os testes eles estão ok, então ele finalizou. E aqui do ladinho, ó, como a gente pode ver, a gente já tem o nosso pacote target. Dentro do pacote target, a gente tem aqui o nosso arquivo jar, que é esse agendamento notificação -API 001 snapshot. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma colinha aqui, vou pegar. E essa colinha, ela tem o quê? Ela tem um Dockerfile. Então, eu vou vir aqui na pasta raiz do meu projeto, new, file, e vou escrever Dockerfile. É importante que o Dockerfile tem que ser com letra maiúscula, tá? Ó, inclusive, o meu IntelliJ já entendeu que ele é um file do Docker, né? Que ele é um arquivo do Docker. Eu tenho uma colinha aqui, vou jogar aqui, mas basicamente eu tô colocando aqui a versão, né, do meu JDK 21. Aqui eu tô colocando para onde que vai o meu projeto dentro lá do container do Docker. Aqui eu tô apontando onde que está o meu projeto aqui dentro, de onde ele deve ser copiado. Então, vejam bem, copia do target, agendamento, notificação, API 001 snapshot.jar. E aqui é o comando para rodar o meu projeto. Esse comandinho aqui, ele geralmente é parecido, o que geralmente muda aqui é o from, ou seja, qual o JDK que você está usando, e aqui no copy, né, onde que está o projeto. Se você está fazendo com o Gradle, também muda, né, não é target. Mas, fora isso, é basicamente a mesma coisa para todos os Dockerfiles. Agora a gente vai fazer um Docker Compose. Por quê? Porque eu não quero obrigar, né, o meu avaliador a instalar um Postgres, a criar, né, um database, né, criar o seu
criar a sua tabela lá no banco de dados. Se eu tiver um Docker Compose, eu vou rodar o Postgres dentro do meu Docker e vai ser criado tudo automaticamente. O meu avaliador também não precisa fazer nada. Então, é isso que eu vou fazer. Onde é que fica o Docker Compose? Também na pasta raiz, new, file, docker compose.yml. O Docker Compose, ele é com letras minúsculas, tá? docker-compose.yml. E aí, eu tenho a colinha aqui. Vou explicar para vocês aqui. Aqui eu tenho toda a parte do Postgres, né, do meu Docker Compose. Então, a versão da imagem do Postgres, no caso eu estou usando a 15. Eu posso dar um nome para o meu container, pode ser só Postgres mesmo. Postgres é o nome do meu container, PostgreSQL. Aqui ele está dizendo que o user do meu Postgres, no meu caso, é o Postgres, que é o user padrão. A senha do meu Postgres, que eu botei 1, 2, 3, 4. O PostgresDB, que é o nome do meu banco, né? Do banco que eu estou trabalhando nesse projeto, que é o DB Agendamento. Esse cara aqui ele vai criar sozinho. A porta que está rodando o meu Postgres, que é a 5432, que é a porta padrão. Aqui, então, eu tenho os comandos para rodar no Docker Compose também o meu projeto. Então, o projeto ele está rodando no container name agendamento. É dependente do Postgres e aqui as environments. Eu vou mudar as environments lá do meu application properties para pegar as environments que estão aqui no meu app do Docker Compose e aí eu não preciso ficar colocando os dados aqui, né? Eu deixo só no Docker Compose. E o meu projeto está rodando na porta 8080. Então, o que eu vou fazer agora? Copiar essas environments e colocar aqui, ó, no lugar de username. Tá? Depois, no lugar, de URL, esse era o URL, né? Vamos mudar. Aqui, username. Aqui na URL também, porque eu quero que rode com a URL do Docker. Então, claro que quando você não roda através do Docker, você não pode deixar assim, tá? Isso aqui é só para quando a gente está rodando através do Docker. E como a gente está participando de um processo seletivo, entre aspas, né? Não estou participando, não. Mas como a gente está participando de um processo seletivo e a gente quer que o avaliador tenha a maior facilidade, né, para rodar tudo isso aqui, a gente precisa deixar tudo bonitinho aqui. Pronto, é só isso que a gente precisa fazer. Agora a gente só precisa rodar um comando para a nossa aplicação subir, que é o docker compose up --build. E aí, ó, vejam, ele vai subir a nossa aplicação. Vai subir os dois containers, né? Vai subir o do Docker e o do nosso agendamento, da nossa aplicação. Então, vejam que ele está subindo a aplicação, ó, dá para ver aqui. Subiu o Postgres e startou, ó, started, ó, agendamento, notificação, API Application. Então, nossa aplicação startou. Eu posso consultar isso através aqui, ó, dos containers, né, ó, do meu Docker, ó. Se eu entrar aqui, ó, eu vou ver aqui que tanto o Postgres quanto o agendamento estão rodando, ó, local, ó, agendamento API Application, mas eles estão rodando através do Docker, tá? Então, eu vou abrir o Postman aqui pra gente testar, tá? Eu coloquei já aqui os dados para facilitar um pouco, e-mail do destinatário, e-mail, telefone do destinatário, mensagem e data hora do envio. Agora, eu vou fazer um post, eu não criei tabela, não criei nada disso, eu vou deixar isso tudo por conta do Docker, tá? E isso tem que rodar. Ó, peraí que tá aqui embaixo. Ó, e deu aqui um 200 ok, criou no ID 2 um e-mail destinatário, telefone destinatário, mensagem, data, hora, envio e status agendado. Se eu der um get, ele vai retornar aqui, e se eu der um delete, ele vai dar um 202. Se eu mudar para get de novo, eu tenho o meu status cancelado. E tá tudo rodando via Docker, eu não precisei criar nada, tudo 100% funcional com o Docker. Então, a parte do Docker a gente matou. Agora eu vou fazer com vocês o README, que é o final, né? A finaleira do nosso projeto. Como que a gente vai fazer esse README? Tem um sitezinho aqui, vou abrir aqui com vocês, que é o readme.so, tá? Esse site aqui, readme.so. Esse site, ele monta para nós o README bem legal, tá? Tipo, ele nos ajuda a montar muito fácil o README.
Por exemplo, a gente pode botar o título do projeto, uma breve descrição do que ele faz e ele vai nos ajudando a fazer a documentação, tá? Então, eu vou montar aqui com vocês esse aqui. Então, o nosso projeto é o agendador de notificações. Então, eu vou fazer breve, tá? Esse projeto foi desenvolvido para um desafio técnico visando apresentar a habilidade de desenvolvedor Java back-end e tem como escopo o envio, o cadastro de notificações para posterior envio. Beleza, temos um título e uma breve descrição. Agora a gente pode começar a pegar as seções aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Referências, não, a gente não tem referências, então a gente pode excluir. Documentação da API, essa aqui é legal. Ó. Então, aqui a gente tem uma documentação do que a nossa API faz. A gente pode começar com um post barra agendamento. Esse post, ele tem... aqui a gente coloca tudo que ele recebe, tá? Então, aqui, todos os campos que ele vai receber. A gente pode escrever o body aqui, né? Que é um body, não é um parâmetro. Então, aqui a gente recebe um string... Opa, o campo é ali, né? Nome destinatário, tipo string. Eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui, porque a gente tem uns 50 mil campos para colocar aqui. Não é e-mail, né? E-mail destinatário. É obrigatório, né? Que é o e-mail do destinatário da notificação, telefone destinatário, opa, não tem esse acento, que é, vamos copiar isso aqui, é o telefone. Depois a gente tem a mensagem, que é uma string, que é uma mensagem da notificação. E a gente tem a data, hora do evento, que é um local date time. Data, hora do evento, no formato DD, MM, YYY, YHH, HH. Não, ops, SS. Isso, agora sim. E aqui, então, a gente não tem mais nada. Pronto. Aqui a gente já, né, documentou bem legal. Aqui no lado a gente consegue ver como tá ficando, tá? Depois a gente tem... esse aqui é um cadastra. Notificações pendentes. Depois a gente tem um get que retorna uma notificação por ID. Aí, então, esse é exatamente isso aqui, ó, notificação e o ID do item que você quer. E aí, aqui a gente pode colocar assim, copiar esse cara aqui, apagar aqui. E aqui a gente cancela uma notificação por ID com o delete. E aqui eu vou botar buscar, ó, cancelar, buscar. Ó, então ficou assim, ó. Veja só que legal toda a documentação. Show de bola. Agora a gente tem, vamos ver o que tem aqui de apêndice. Autores, etiquetas, demonstração, deixa eu ver, deploy.
Tá, show. Deploy é legal pra gente colocar. Então, vamos colocar esse deploy aqui. Então, o deploy. Pra fazer o deploy, né? Deixa eu ver se tem algum outro melhor do que deploy. Talvez instalação. Não é bem deploy, né? Rodando. Rodando localmente. Ah, aqui, ó. Rodando localmente. Então, clone o projeto, git clone, aí dá para colocar o link, então se vocês quiserem colocar o link do projeto aqui, né? Entre no diretório do projeto, e aí no bash vai rodar o único comando que a gente precisa, que é o docker compose up -build. E pronto. Não precisa instalar nada, não precisa iniciar nenhum servidor, o JDK tá lá no Docker, não precisa, tipo assim, literalmente a pessoa só precisa rodar esse comando e vai tudo funcionar. E, olha, deixa eu pensar. Se tem mais alguma coisa aqui. Rodando os testes. Talvez, né? Eu acho que rodando os testes é legal de colocar. Então é só rodar mvin teste para rodar os testes. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Eu acho que só aqui a parte de... Eu acho que talvez eu colocaria tirar esse deploy, porque a gente não precisa. Perfil do GitHub, ó, quem quiser colocar, por exemplo, esse aqui é o portfólio, meu perfil do GitHub. Isso aqui é legal para quando você tá entregando alguma coisa, né, para um recrutador, algo assim. Você consegue colocar várias coisas aqui. Rodando os testes, rodando localmente. Esse cara aqui a gente tira, deploy a gente tira, e eu colocaria o rodando localmente antes da documentação. Clone o projeto, entre no diretório do projeto, tá. Acho que é isso aqui, gente. Então, aqui a gente tem um readme bem montado. E como que a gente faz? A gente pode colocar aqui no código fonte, ó, e copiar. Beleza? Copia. E aí, volta para o projeto. Dentro do projeto, a gente vai ter... Deixa eu ver se o readme não tá aqui. Não tá. New file. readme.md. E aí, eu só colo aqui, ó, e ele já monta aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. Ele monta aqui no cantinho, ó, bem bonitinho com todo... E aí, se eu quiser, ó, ele já coloca até os coisinhos para mim rodar os comandos, olha. Então, é bem legal mesmo, assim, tá? Fica bem dinâmico e fica bem documentado. Então, fizemos a documentação com o README, Docker Compose, Docker File. Temos o target do nosso projeto, mudamos as applications, olha, projeto concluído com sucesso. Vamos terminar, então, fazendo um git checkout -b feature docker e readme, adicionando, adicionados docker e readme. Pessoal, quem quiser saber mais sobre o treinamento, tá? Minha vaga Dev Java ou sobre os treinamentos Full Stack que tem lá no canal da Javanauta, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o número do WhatsApp para entrar em contato, tá? É só clicar ali, você consegue entrar em contato comigo. Então, quem tiver interesse é só clicar no link que vai estar aqui no WhatsApp e falar comigo ali. E também não esqueçam de me seguir lá no Instagram, lá tem todos os dias resposta de dúvidas, perguntas, conversas, sugestões. Então é @javanauta, tá? Não deixem de me seguir lá. Beleza, vamos abrir o nosso GitHub. Gente, não esqueçam de dar o follow aqui, tá? Compare pull request. Docker, feature Docker readme para master, né? Pra gente finalizar, fechar com chave de ouro isso aqui. Passou nos meus checkers, mergeei. Pronto, trabalho completo. O que faltou fazer aqui que eu sempre esqueci, que é deletar as branches, tá?
Então, eu recomendo, se vocês me acompanharam nisso tudo, nunca esqueçam de deletar as branches aqui. Deixa eu pegar aqui as branches. View all branches. Porque não tem porquê, né? A gente deixa só a master aqui, as outras a gente pode excluir, ó. Delete, delete. E vamos ver, vamos ver. Aí, ó, fechou, ficou só a master aqui. Então, quando a gente entrega o projeto, ó, aqui já fica toda a documentação do que precisa ser feito para fazer. Ah, olha só, eu escrevi errado, né? Não é notificação. Vamos arrumar isso. Urgente. Por que que eu escrevi notificação? É barra agendamento. Agora sim. Correção de nó do readme. Tem um comandinho pronto aqui. Vejam como a gente precisa sempre estar atento. Show, vamos criar o pull request para ficar bonitinho aqui nosso projeto, né? Fechou então, galera, é isso aí. Bom, é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido fazer esse desafio comigo. Para quem quiser me acompanhar, eu tenho o meu Instagram, @javanauta. Lá eu posto todos os dias, respondo todo mundo que me chama lá, respondo as caixinhas que vocês deixam comigo. Tenho engajamento todo dia lá com o pessoal, então não deixem de me seguir lá. E também, quem gostou do desafio, deixe um comentário aqui se achou fácil ou se achou difícil. Na minha opinião, esse desafio tá muito fácil e dá para um júnior fazer tranquilamente. Um beijão e até o próximo vídeo.